Sim, Senhor, é pela Tua palavra que a nossa vida é dirigida. Nela conhecemos o Teu grande amor, revelado em Cristo e Sua obra de cruz. Mas também sabemos que esta palavra, ela é tão especial, que precisamos que Teu Espírito Santo fale por meio dela ao nosso coração. Por isso, aquieta-nos, dá com que nosso coração esteja sedento pela Tua palavra e que nossos ouvidos estejam abertos ao que tens a nos ensinar, dizer, que a Tua voz, muito acima da minha, se faça aqui ouvir, e a ela queremos obedecer e segundo ela andar. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No primeiro domingo do mês, como de nosso costume, celebramos a Santa Ceia. No mês passado, novembro, nós falamos sobre o tema a partir de 1 Coríntios 11. E como eu mencionei, eu pretendo dar um pouco de continuidade a essa reflexão, frente também à celebração da ceia hoje. Eu sei que talvez a expectativa em relação à temática, de Advento seja alguma coisa tipo os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas eu penso que a celebração da ceia, ela tem uma perspectiva também para o futuro, porque Jesus nos ordenou que a celebrássemos, e Ele disse que Ele não mais, na última ceia, tomaria desse cálice até que Ele venha. Quando celebraremos com Ele, quando Ele vai se cingir, se preparar e nos servir de uma forma viva e pessoal. Então hoje, mais uma vez, temos o culto de Santa Ceia e queremos voltar os nossos olhos para as instruções de Paulo em Corinto. Paulo começa, na verdade, o capítulo 11 fazendo uma série de elogios, como falamos, e a partir do verso 22, ele muda o tom da fala. E ele até assim diz, o que eu direi agora diante desse novo tema, o tema da ceia? Eu vou elogiar vocês por isso? Não, certamente não os elogiarei, porque havia um grande problema com os coríntios na forma como celebravam a ceia. A forma como as coisas acabaram se desenvolvendo ao longo do tempo. E Paulo não deixa as coisas do jeito que estão. Se elas estão erradas, elas precisam ser abordadas, corrigidas, para que as coisas aconteçam com a motivação correta. Se a comunidade de Corinto esperava também de Paulo algum elogio em relação ao que estavam fazendo, o que estava acontecendo relativo à ceia, eles poderiam esperar sentado, porque esse elogio não viria. Então, Paulo não é de elogiar o que está errado. Ele aponta o erro com cuidado, com precisão, com amor. Não é uma crítica pela crítica, e é um abordar com a expectativa de que o erro seja reconhecido, haja arrependimento, desculpa, e uma mudança. Vou tomar um gole dessa água doce que tem aqui. Botar açúcar. Parece. Então ele espera arrependimento, espera mudança de atitude. Então eu quero ler essa passagem de hoje, de 1 Coríntios 11, 23 a 26, não da NVI, nem de uma versão conhecida, mas eu vou lançar mão da versão de Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem. Por quê?
Porque quando a gente lê um texto já muito conhecido, muitas vezes nossa cabeça entra no ponto morto. A gente, eu conheço, daí você já nem percebe mais detalhes. E essa forma como Eugene Peterson consegue traduzir e transpor isso para uma linguagem mais de hoje, contextual, nos ajuda. Diz assim: permitam-me recordar a vocês, Paulo escrevendo aos Coríntios, o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instrução do Senhor e as transmiti a vocês. Portanto, não é novidade o tema para os coríntios. Paulo já falou a esse respeito. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, de comerem, ele, Jesus, fez o mesmo com o cálice. Este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender, segue Paulo, é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Até aqui o texto. Então, a primeira coisa que Paulo deixa claro é que a celebração da ceia do Senhor não é invenção dele. Nós não celebramos a ceia porque há um estatuto, uma ordem, uma ordenança por parte da instituição igreja que diz que nós precisamos incluir a ceia na celebração do culto. Nós também não celebramos a ceia porque alguém inventou isso, porque achou legal, é uma forma de reunir a comunidade em torno da mesa, ainda que simbolicamente. E muito menos nós deveríamos celebrar a ceia apenas por costume ou por um mero tradicionalismo. Paulo diz no verso 23, o que eu recebi do Senhor, isso também entreguei a vocês. O que ele me instruiu, eu passei adiante. Então, as palavras da instituição da ceia, que também não cumpre apenas uma regra, que a gente faz isso toda vez que celebra a ceia, a respeito do pão, a respeito do cálice, repetimos as palavras de Cristo lá na celebração, na última celebração com seus discípulos. Essas palavras de instituição, Paulo não as apresenta meramente como uma fórmula que dá alguma validade a essa celebração. Elas também não foram formuladas por ele mesmo, não foram boladas por qualquer pessoa e muito menos por líderes da igreja. Paulo diz claramente no verso 23, o que eu recebi do Senhor, eu passo a vocês. E aí ele cita as palavras da instituição. Mas espera aí, você talvez vá pensar ou dizer, Paulo não esteve presente naquela última celebração da ceia, quando Jesus ordenou que a celebrássemos. Ele não estava lá, pessoalmente. Como então Paulo pode dizer que recebeu essas instruções do próprio Senhor?
Quando Paulo se refere, por exemplo, ao Evangelho de Jesus Cristo, a toda a mensagem de Jesus, o Filho de Deus, que morre na cruz, é ressuscitado, ascendeu aos céus, voltará, todo esse Evangelho que Paulo pregava, e muito bem, ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, o seguinte, em Gálatas 1, verso 11 e 12. Irmãos, eu quero que vocês saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ou seja, esse Evangelho também não provém de raciocínio humano, da lógica humana. Como Pedro vai dizer, não é conto de fada, não é historinha para boi dormir. Não o recebi, esse Evangelho, de pessoa alguma, diz Paulo, nem me foi ensinado por alguém. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Na versão da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, diz assim: saibam, como eu já li, que a mensagem que transmiti a vocês não é mero discurso motivacional, em relação, aliás, a Gálatas. Ele diz mais ou menos a mesma coisa, em relação ao Evangelho. A mensagem, o Evangelho que eu transmiti, não é um mero discurso motivacional. É problema, eu acho, quando a gente transforma púlpitos, como a gente vê muito hoje, em pregadores motivacionais, até mesmo muitas vezes de autoajuda. Para isso existe outro espaço, outro lugar, né? Outras condições e situações. O que Paulo tem como base da mensagem que anuncia tem a ver com Jesus Cristo e sua obra por nós. E ele conclui: então a mensagem que eu transmiti a vocês não é um mero discurso motivacional, eu não o recebi de nenhuma tradição, nem a aprendi essa mensagem em alguma escola, eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo. Vejam bem, realmente assimilar o Evangelho, crer no Evangelho, receber o Evangelho, que implica receber a Cristo, crer em Cristo como Salvador e Senhor, como Filho de Deus que como aquele que é expressão da dádiva, da graça, do amor de Deus, recebê-lo não é algo que simplesmente podemos fazer com nossa razão. Isto também precisa ser revelado a nós ainda hoje e precisa ser aceito por fé. Jesus vai dizer em João 14 que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Também convence que precisamos de Jesus e não podemos sem Ele. É obra de revelação de Deus. Caso contrário, muitos vão olhar para a cruz e para essa história como uma mera história, que fica lá no passado, mas que tem poder vivificador, salvador hoje, é obra de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E essa experiência Paulo fez quando ele estava, por exemplo, a caminho de Damasco. Paulo era um homem instruído no Antigo Testamento, um doutor em Antigo Testamento, judaico, né, no caso, fariseu, zeloso no cumprimento da lei, e perseguia a igreja, os cristãos, prendendo e até estando conivente com mortes, como de Estevão, literalmente, e ele o fazia por zelo a Deus. E ele tinha uma carta de autorização em seu bolso para ir a Damasco, prender homens e mulheres que seguiam a Jesus. E ali, ao meio-dia,
a luz de Cristo brilha ao redor dele, que o cega. Paulo cai por terra e ele ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele está perseguindo pessoas. Por que você me persegue? E ele, diante desse quadro e situação ali, atirado por terra, pergunta: e quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se daí, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. E ali Paulo recebeu a revelação de quem é Jesus, o Senhor. Ali a concepção que ele tinha com relação aos cristãos, aos do caminho, à igreja, ao que Cristo fez na cruz, mudou radicalmente. A partir daquele momento, Jesus e sua obra passa a ser uma boa nova de salvação que lhe foi revelada, a respeito da qual ele nunca mais parou de falar. Depois o Senhor lhe envia um homem chamado Ananias, que ora por Paulo com imposição de mãos, a cegueira cai como escamas da sua vista e ele volta a enxergar. E a partir daí lemos que Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e aí diz assim em Atos 9:19, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As pessoas tinham medo de Paulo, afinal sabiam da sua fama como aquele que prendia cristãos, que perseguia a igreja. E de repente esse homem está de pé, reunido diante de uma igreja de pessoas, proclamando exatamente o contrário daquilo que ele acreditava e fazia. Creio em Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é a nossa salvação. Essa verdade central do Evangelho, sem sombra de dúvida, é revelação do alto, é revelação do Senhor. Mas Paulo também recorreu aos discípulos, Paulo também recorreu às tradições orais, aos escritos, quanto aos demais ensinamentos do Senhor. Dentre eles, também estão as instruções para a celebração da ceia do Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui, portanto, quando ele afirma, recebi do Senhor, o que também estou entregando a vocês, é de que estas instruções a respeito da ceia, a instituição da ceia, são originalmente do Senhor, de mais ninguém. Quem falou isso que Paulo repete é o Senhor. E você pode reler esse mesmo texto, essa mesma afirmação, nos Evangelhos, quando ali retrata a última ceia do Senhor com seus discípulos. São as mesmas palavras. Paulo está absolutamente certo de que as palavras de instituição da ceia são relato fiel daquilo que aconteceu naquela noite em que o Senhor foi traído. É nesse caráter de verdadeiro que ele transmite aos coríntios e a nós, ainda hoje, aquilo que o Senhor lhe deu. E o que o Senhor lhe deu, eu repito, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isto para se lembrar de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este é o cálice, este é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que vocês beberem desse cálice, lembrem-se de mim. Este é o relato das palavras que Jesus falou.
na noite em que ele celebrou pela última vez a ceia da Páscoa, Páscoa judaica, com os seus discípulos, e ali, por assim dizer, se encontra o cerne do Evangelho. Então, Paulo, ao trazer essas palavras da instituição da ceia em 1 Coríntios 11, começa dizendo exatamente assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. É interessante, é digno de nota essa combinação de nome relativos a Jesus. Ele chama Jesus de Senhor, Senhor Jesus. Quem está agindo naquela noite, na celebração da última ceia, quem a está instituindo, quem está ordenando que a celebremos, não é ninguém mais do que o próprio Senhor. Senhor Jesus. Jesus, que é um nome comum, bem humano, né, no seu tempo. Mais pessoas chamavam-se Jesus. O próprio Barrabás tinha o nome de Jesus. E Jesus aqui está associada ao nome, ou a essa propriedade de Senhor. Jesus é Senhor, Kyrios, soberano. Isso custou muitas vidas, muitas vidas. Cristãos foram mortos aos montes porque se negavam a negar essa autoridade de Jesus. O império queria que César é Senhor, César é rei, é divino, e eles não retrocediam e morriam por essa afirmação: Jesus é Senhor. Aquele Jesus de carne e osso, ainda frágil, que em breve iria morrer cravado numa cruz, zombado, açoitado, cuspido, é o Senhor absoluto de todo o universo, de toda a criação, de toda a história. Mas é exatamente na sua condição humana, em carne e osso, como o homem chamado Jesus, palavra que significa o Senhor é salvação, é que ele realmente pode morrer por nós. Ele precisa ser homem para morrer, por isso encarnou. Somente na condição humana ele pôde entregar o seu corpo, permitir que seu sangue esvaísse em nosso favor. Paulo faz uma referência à tradição que aconteceu naquela noite, também naquele contexto dessa última ceia, a traição. E porque aí ele diz, na noite em que ele foi traído. Mas Paulo não quer dar muito destaque aqui a esse ato de traição por parte de Judas. Esse termo seria até melhor traduzido do seu original, não por traído, mas entregue. Entregue. Ficaria assim, na noite em que Jesus foi entregue. A gente fala também ainda hoje, né, num contexto nosso, quando alguém entrega o sujeito é porque muitas vezes o traiu, né? Entregou, abriu o bico. Nesse sentido, mas é mais profundo. Jesus foi entregue. Como fez, Paulo cita em Romanos 4:25, ele diz assim: ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Ele foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu já falei isso em outros cultos. Prestem uma vez atenção quando vocês fazem leituras bíblicas suas, na voz passiva, que a Bíblia está cheia. A gente hoje quase não usa a voz passiva, né? Nós somos protagonistas das nossas ações.
A gente não gosta de sofrer ações, não gosta de ficar de fora, né? Protagonistas. Mas Jesus foi entregue, foi ressuscitado. Ele aqui se coloca à disposição do Pai em tudo o que acontece. Em Romanos 8:32, Paulo diz assim: se ele, Deus, não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, por acaso não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Deus entregou o seu próprio Filho. E não foi traição. Por isso, essa mesma palavra que está lá atribuída a Judas, Judas o traiu, na verdade, Judas cumpriu, ainda assim, um propósito de Deus, porque quem entregou Jesus foi o Pai. Vejam que o destaque não está na traição, mas no fato de que Jesus foi entregue para ser morto. Ele não praticou suicídio, ele não resistiu, ele se entregou e o fez por causa da nossa transgressão. Há um motivo: por causa da nossa transgressão. Jesus não morreu simplesmente porque Judas resolveu traí-lo por 30 moedas de prata. Ele morreu porque o Pai o entregou na morte em nosso favor por causa do nosso pecado, meu e teu. E isso nos mostra que Deus não ficou lá no céu assistindo a tudo passivamente, torcendo para que seu filho, quem sabe, escapasse da morte, mas não deu, infelizmente pegaram ele. Antes, a Bíblia nos mostra que Deus participou ativamente desse gesto, entregando o seu próprio Filho na morte, por amor a nós. Por amor a nós. Conhecemos de cor e salteado o João 3,16, porque Deus amou tanto, tão profundamente ao mundo, a você, a mim, que Ele deu o seu Filho unigênito, único, precioso, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a razão. E por outro lado, Jesus não foi apenas traído e por isso conseguiram pegar ele de surpresa. Na verdade, ele se entregou a si mesmo. Quando estavam reunidos em oração com seus discípulos, ainda no Getsêmani, e os discípulos insistiam em pegar no sono, não conseguiram vigiar com ele. A certa altura ele disse: levante-se daí, chegou a hora, o pessoal está chegando. Essa é a hora. Jesus estava no controle, ainda que se entregando. Então ele se entrega a si mesmo. Ele foi parar naquela cruz por obediência incondicional à vontade do Pai, por amor a nós. Que isso fique claro. Em Filipenses, quando naquele hino cristológico de Paulo, ele vai colocar isso com muita clareza. Ele diz: Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele, Jesus, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cruz na vida de Jesus não é surpresa, é obediência, é projeto do Pai para a nossa salvação. E é exatamente isso que deve ser lembrado quando celebramos a ceia do Senhor. Nada mais, nada menos. Essa entrega de si mesmo
por nós. Jesus expressa quando parte o pão, quando dá graças pelo cálice e o entrega. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para lembrar de mim. Isto é o cálice do meu sangue, da minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem esse cálice, façam isso para lembrarem de mim. Agora, vejam que mesmo nessa hora em que Jesus já celebra, por assim dizer, em antecipação, sua paixão e morte, porque ele ainda não morreu, quando ele celebra a última ceia, quando parte o pão, quando entrega o cálice, ele o faz com gratidão. Ele dá graças a Deus. Ele agradece. Não há uma palavra de murmúrio. Gente, seguinte, chegou a hora, vão me torturar, vão me matar, nada. Não há uma expressão de lamento, não há uma despedida melancólica. Há ações de graça, gratidão. Esse corpo partido por nós, dado por nós, esse sangue vertido por nós, Jesus o entrega grato. Dado por vocês. Nesta expressão singela, reside a força do seu amor. Reside a força do Evangelho, dado por vocês. Dado por uma humanidade que rejeitou e voltou suas costas a Deus. Dado em favor daqueles que o traíram. Dado por nós, ainda quando éramos inimigos, pecadores, conforme Paulo em Romanos. Agora, como Jesus não vai parar para a cruz, por assim dizer, esperneando, como ele não vai para aquela cruz oferecendo resistência, gritando pela rua, me solte, sou inocente. Não, mas porque ele se entrega por amor para uma obra de salvação, que é a expressão da graça, da misericórdia, do amor do Pai por nós, Jesus pode ser grato. Ele pode ser grato por isso. Ele não oferece resistência, porque sabe, ali está a expressão maior do amor do Pai por nós. E é por isso que nós hoje, Igreja de Jesus Cristo, ao celebrar sua paixão e morte, no partir do pão, podemos fazê-lo também com ações de graça, com gratidão, com alegria santa. Podemos vir à mesa de comunhão, porque a igreja cristã não tem altar, né? Na nossa tradição chamamos de altar, mas é uma mesa de comunhão, é mesa de ceia. Nós podemos vir à mesa como vamos normalmente à mesa, com alegria, com gratidão, afinal, há algo que nos é oferecido. E nessa ceia, é o que de mais precioso que existe, corpo e sangue de Cristo. Então esse gesto, essa ceia, não deveria se restringir apenas àquele pequeno grupo de discípulos lá no passado, naquele momento, mas ele deveria ser repetido, sempre de novo e feito em memória do que Jesus fez por nós. Com isso, nós não então vamos apenas relembrando de algo que aconteceu lá no passado longínquo, mas estamos trazendo um fato do passado de extrema importância para dentro da nossa realidade hoje. Pois nós temos a necessidade de sempre de novo sermos lembrados da nossa condição de pecadores e perdidos e da preciosa graça de Deus dado em favor de vocês. O mesmo se dá com o cálice que bebemos.
que celebra a nova aliança, como Jesus mesmo diz, fazendo referência, por exemplo, a Jeremias 31. Isso foi feito, essa aliança celebrada como as alianças eram celebradas no passado. O animal era morto, o sangue era aspergido. Sangue envolve alianças, porque são alianças para a vida. Esta é a aliança feita no meu sangue, disse Jesus. Como Paulo conclui então, e eu também, com o verso 26, o que vocês precisam entender disso, na versão de Eugene Peterson, Paulo diz, é que toda vez que comem esse pão, toda vez que bebem esse cálice, estão revivendo pela palavra e ação concreta dos elementos que aqui manipulamos, a morte do Senhor Jesus. A repetição, quer dizer, e repetirão esse ato até que o Senhor venha. Já vai para perto de 2000 anos que a igreja cristã sistematicamente celebra a ceia do Senhor nos 4 cantos da terra, onde o povo de Deus se reúne. Lembrando, para que nunca esqueçamos aquilo que é o cerne do Evangelho. Ele morreu por nós, ressuscitou, vive e reina. E essa advertência adicionada faz muito sentido aqui, com ela termino. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. O costume costuma anular a reverência, porque a gente está habituado com alguma coisa. Você entra na casa de uma pessoa estranha, de uma certa forma, você tem um comportamento. Depois de alguns anos de amizade, você entra com outro perfil. Até a geladeira o pessoal abre às vezes lá em casa, né? Não tem nada de bom hoje. Por quê? Porque se tornou costume frequentar aquela casa. E a gente às vezes já não tem mais a reverência, porque não podemos perder a reverência. Mas a reverência aqui não é sinônimo de cara fechada, mal-humorado. Podemos vir com reverência e alegria, celebrar tão grande salvação que o Senhor providenciou por nós.